Finalmente chegamos ao último conteúdo da série Vencendo a Ocupação Aparente. Hoje eu vou me focar no MGS, como eu já havia falado anteriormente, e vou apresentar algumas ferramentas, mas que você não vai precisar utilizar cálculos, e sim os conceitos direcionadores e norteadores dessas ferramentas, como aplicá-las na vida prática e como isso ajuda você no processo decisório e no alcance de seu sucesso. Tudo isso baseado na metodologia do MGS, método de gestão simplificada e 3 fórmulas básicas do SGS. Você vai precisar aplicar essas fórmulas básicas do SGS para que você consiga administrar o seu negócio sem utilizar totalmente o SGS, somente utilizando os princípios do MGS. Bom, é importante para que você realmente tenha um dado um pouco mais consistente no meio de tudo isso. Se você não utilizar, vai ter algum impacto? Certamente, vai ter sim. É possível fazer o uso instintivo somente norteando o que seria o uso dessas fórmulas? É possível, aí estaria mais próximo ao feeling. Porém, como fica claro de que é necessário você pelo menos dominar os conceitos presentes nessas 3 fórmulas, que são baseadas já na administração geral, né, no uso cotidiano, foi adaptado para o SGS para que você pudesse compreender e então obter maior assertividade. Por isso, um conselho: domine os conceitos dessas 3 fórmulas que vem aí nesse conteúdo. Bom, então, diretrizes do MGS. Quais são as diretrizes basilares do MGS? As bases sólidas do MGS estão fundamentadas em sustentabilidade, economia circular, gestão verde e gestão humanizada. O que cada uma dessa é? Bom, sustentabilidade você já deve estar bem cansado de saber. Em outras linhas, sustentabilidade é aquilo que se sustenta, aquilo que mantém a continuidade. Basicamente isso, né? Aquilo que reduz o impacto pensando na continuidade. O impacto aonde? O impacto no meio ambiente, né? Afinal de contas, nós vivemos no espaço desse planetinha e dependemos dele e de tudo que há para poder continuar existindo. Economia circular. Economia circular, ela está baseada em basicamente uma afirmação, que o lixo nada mais é do que uma destinação mal feita de recursos. Isso foi dito por essa pessoa aqui e dessa forma aqui, ó. Bom, além disso, o que é a gestão verde? A gestão verde ela é focada na gestão de toda a cadeia de suprimentos, em como reduzir gastos e também os impactos, promovendo encadeamentos especialmente. A gestão humanizada, ela olha o ser humano como agente transformador da realidade, do contexto, é um agente essencial, portanto, existe limitações, né? Há restrições, todo ser humano tem uma, e também exige um pouco mais de atenção e cuidados, especialmente visando a sua própria continuidade, ou seja, não é mais uma peça qualquer substituída de qualquer forma. É uma peça essencial para o funcionamento das organizações e dos sistemas e de toda a sociedade, e ele precisa ser visto com o mesmo olhar de continuidade. Pronto. Apresentadas as diretrizes do MGS, eu te pergunto, o que é sucesso? Sucesso, para mim, é uma questão de realização, de ambição e de persistência. Por quê? Nem tudo o que é realização ou um nível de realização para um é para outro, então é muito individual. O que é ambição? Ambição é algo ruim? Não. A ambição é aquilo que você ambiciona chegar, o que você deseja, objetiva,
que seria suficiente para realizar-se. E o que seria, no caso, a persistência? É quanto você está disponível em manter-se ali resiliente para poder, marchando e seguindo em frente para poder alcançar o seu objetivo, ou os seus objetivos, né? Para realizar a sua ambição de vida. Então, sucesso não é necessariamente você ter essa vida muitas vezes vendida como um conceito de realização de sucesso. Sucesso, às vezes, é uma questão de simplesmente galgar algumas coisas que lhe trazem um melhor conforto, uma melhor segurança, uma melhor proteção. Enquanto que para outros, sucesso é um destaque total no meio da multidão. Enfim. Definição de sucesso, segundo o conceito do MGS, então a gente vai para habilidades e competências. Para que você obtenha o sucesso desejado dentro da sua perspectiva e necessidade, você precisa contar com habilidades e competências. Mas são as mesmas coisas? Não. Habilidade é aquilo que você tem, aquele conhecimento ou aquele quê de vocação, aquela coisa muitas vezes natural que você já carrega. A habilidade ela pode ser desenvolvida ou ela vem no indivíduo de modo natural, certo? É esse conhecimento específico que te ajuda a fazer algo, tá? E o que são competências? É um conjunto de habilidades, de conhecimentos adquiridos que te proporcionam realizar esse algo, dessa habilidade, de um modo melhor, de um modo mais completo. Um bom exemplo é uma habilidade com detalhes. A pessoa, ela é uma pessoa que tem habilidades em lidar com detalhes de um modo manual. Competências são aquela quantidade de informações que ela desenvolveu ou com o tempo no desenvolvimento da sua habilidade ou através de cursos de formação, os dois juntos, que vão proporcionar com que essa habilidade seja melhor realizada. Um exemplo, um curso de ourivesaria é um curso de destinação da cadeia, como é que funciona para que ela obtenha o produto mais rapidamente, o aperfeiçoamento nos detalhes e por aí vai. Então, habilidades e competências, elas são desenvolvíveis. Às vezes, a pessoa desenvolveu um grupo de competências ao decorrer do tempo sem ter estudado de uma forma erudita. E não significa que essas habilidades elas sejam descartáveis. Muito pelo contrário. Elas precisam ser observadas porque muitas vezes esse conhecimento tácito, ou seja, aquilo que não foi impresso em algum lugar, traz uma carga de informações que são ricas para o aprimoramento e podem ser observadas, metodificadas, sistematizadas e distribuídas e aplicadas de um modo mais eficiente e eficaz. Definições de conceitos de habilidades e competências apresentadas, então eu vou para o próximo. Quais são as funções do micronegociador? Eu vou deixar claro o seguinte: as funções de um administrador estão baseadas em 4 pontos, que é planejar, organizar, controlar e dirigir. Para o micronegociador não é diferente. Você precisa fazer tudo isso na sua AO, quer seja com o objetivo de transformar essa AO em um negócio, até o ponto de crescer, por exemplo, a um órgão produtivo. Se você ainda não conhece as definições do MGS, você vai perceber que ele é todo baseado também no empreendedorismo em células. Ou seja, eu posso aplicar o MGS sem praticar o empreendedorismo em células, porém, ele é eficientíssimo na percepção do empreendedorismo em células, porque é exatamente a tese que eu tenho tentado provar, tá bom? As funções do micronegociador, elas são exatamente dentro destes campos, ou seja, dentro dessas realizações, que é uma visão ampla do que seria um administrador. Então, o micronegociador ele precisa planejar suas ações, as suas decisões, o que ele vai fazer
não só pensar no agora, o resolver agora. Se ele só pensar no agora, ele vai viver de paliativos. Se ele quer sucesso, ele precisa olhar para o futuro e para a continuidade. Para ele organizar-se. Bom, para se organizar é preciso metodificar, é preciso conhecer toda a linha daquilo que você deseja trabalhar, ou ter uma forte noção disso. Não é simplesmente decidir, eu vou, por exemplo, uma rota de entregas, eu vou fazer as entregas tal, aí eu vou começar em um ponto e vou para outro. Mas aí eu vou fazendo o seguinte, eu vou primeiro lá, depois eu vou primeiro cá, vou primeiro lá, depois eu vou primeiro cá. Não. Se fizer isso, vai perder um grande tempo. O que ele precisa? Eu tenho tais entregas para fazer, tais pedidos para atender, tenho tais volumes para carregar e eu tenho tal rota mais eficiente para realizar isso de um ponto a outro em X tempo para poder fazer isso, né, em tais horários, e vou encaixar isso dentro da minha jornada naquele dia, objetivando redução de custo ou a diminuição dos impactos, no caso desse contexto, de todos os gastos realizados, envolvidos, quer sejam eles perceptíveis ou não. Então tem um método para você fazer isso. Se você não racionaliza isso, você simplesmente perde desempenho e tem prejuízo. Ou o desempenho que você está tendo financeiro poderia ser maior caso você racionalizasse esse processo. Você vê que é só um pontinho, que seria, no caso, o ponto relacionado à distribuição. É só um detalhezinho. Joyce, mas eu não negocio com grandes volumes, eu não faço grandes entregas, eu presto esse serviço. Você tem que pensar nisso. Joyce, mas eu não presto serviço, não mexo com grandes volumes, eu sou aquela pessoa, aquele micronegociador que vende na rua. Até a sua forma de reabastecimento pode ser mais inteligente. Você precisa pensar na economicidade de tempo, na economicidade do seu desgaste e também no giro da sua mercadoria. Percebe? Pronto. Então, são pontos que precisam ser observados para aumentar o seu desempenho, lhe trazer melhor retorno, aumentar a possibilidade de você alcançar suas metas no dia, com uma cobertura do seu GMP, por exemplo, que vai garantir, no mínimo, a sua remuneração mensal. E eu sempre friso, remuneração e salário não são equivalentes a lucro. Ou seja, lucro não é isso. E essas duas coisas não devem ser jamais confundidas. Se você não conhece o conteúdo do MGS, do SGS, preste atenção neste conteúdo desse vídeo, porque com certeza vai lhe dar ou lhe acender ao menos algumas questões que você vai precisar observar. No momento de decidir sobre algo, você vai precisar comparar entre o que é real e o que seria o ideal. No mundo ideal, ou seja, no cenário ideal, todas as coisas funcionam sempre perfeitamente e você não tem restrições ou gargalos. Você acredita que o seu planejamento vai sair perfeitamente, como se nada inconstante fosse afetado. Ou seja, se tudo se mantiver constante, aquilo vai ser realizado. Porém, no mundo real, essa realização desse planejamento vai enfrentar algumas dificuldades que podem ou não impedir a realização como você deseja. E para que você faça com que essa realização aconteça, às vezes você vai precisar empenhar um pouco mais de esforço e de recursos. Preste atenção. Real e ideal. Na aplicação do mundo real, você tem o contexto interno e você tem o contexto externo. No contexto interno, você tem os seus sonhos, você tem os objetivos e você tem as metas. Nos seus sonhos estão algumas restrições. Segundo o MGS, esses 5 pontos são recursos disponíveis, e é aqui que você vai identificar as possibilidades e as oportunidades de você poder realizar a situação, como, por exemplo, você tem pouco valor para poder comprar.
quando eu comecei essa atividade nova na oficina de ofícios, vencendo uma situação delicada, eu empenhei R$ 39, por exemplo. Era o que eu tinha, era o que eu conseguia. Então, como eu tenho me especializado em empreendedorismo de baixo investimento e como isso é um solucionador da realidade, principalmente no contexto amplo, esse ponto ele foi crucial. Eu tinha esses R$ 39 para poder investir. E se eu não tivesse esses R$ 39? Eu precisaria encontrar um modo de fazer com que girasse ou produtos ou serviços para que eu conseguisse realizar e mudar aquele contexto e realizar aquilo que eu objetivava, ou seja, os meus sonhos, para serem realizados, eles precisam encontrar meios e modos e formas de realização. Nisso, eu tenho que identificar quais são os recursos que eu tenho disponíveis. Há um caso muito interessante de um reaproveitamento de couro de tilápia, que era desperdiçado em um determinado local. E simplesmente algumas artesãs se associaram e fizeram com que esse couro fosse reaproveitado e fosse transformado em um produto comercializável e aceito num sentido não só local, mas também fora daquele ambiente. Então, é necessário identificar recursos. Uma forma que eu encontrei também de identificar recursos foi procurar os ferros velhos. Ali tem vários recursos que têm valor no mercado. Desses exemplos é a numismática, né? Moedas antigas, que muitas vezes são encontradas nesses lugares, peças de decoração que podem ser reformadas, que muitas vezes tem um contexto histórico, tem um valor histórico e também são colecionáveis e têm valor de mercado. Estão lá se perdendo com o tempo ou correndo risco de serem transformadas em qualquer outra coisa que não seja aquela peça que realmente pode agregar valor aí em algum lugar. Então, essa parceria você pode inclusive fazer com os donos de ferro velho, né? E montar uma rede disso que vai lhe trazer esse suprimento. O que você precisa identificar são quais as habilidades e quais as competências você vai precisar ter e desenvolver para fazer isso, certo? Então, sonhos. Nos sonhos estão as possibilidades. São nos sonhos que operam essas 5 restrições. Então, disponibilidade de recursos, mercado. Disponibilidade de recursos, mercado. Ou seja, você tem mercado para alcançar. Como é que funciona esse mercado? Esse nicho, né? Nicho já é menos do que um segmento. Ou seja, eu tenho um mercado amplo, eu segmento o mercado e eu tenho um nicho dentro daquele segmento. Se eu quero atuar em nicho, se eu quero atuar no segmento, se eu quero uma coisa mais ampla, o que eu vou fazer? A quem eu vou atender? Não é? Concorrência e fornecedores. Isso no ambiente interno. Como isso vai afetar no seu ambiente interno? Vai afetar como você vai funcionar com o seu preço de venda, com as suas promoções, se esse preço de venda vai cobrir todos os seus gastos envolvidos e vai lhe trazer retorno, se esses fornecedores eles serão parceiros ou se eles têm receio de que você se torne um concorrente, então eles vão criar algum tipo de gargalo ou resistência para impedir a sua entrada no mercado onde eles atuam. Tem isso também, tá? O outro gargalo é o modo de operação. Como você vai operar? Você vai operar vendendo, carregando peso, vendendo nas ruas? Você vai operar em um ponto fixo? Você vai operar com entregas, deliveries ou via internet? No caso, com envio, né? Por correios ou por empresa de logística? Como é que você vai operar, né? A sua operação. E o quinto ponto, quais são as suas limitações? Você jamais deve se cegar para as suas limitações. O que de conhecimento lhe falta? O que de habilidade te falta? Quais são as competências que você precisa desenvolver para obter os melhores resultados? Não só de si consigo mesmo no âmbito de ser humano, mas também no âmbito profissional e no âmbito empreendedor, naquele que é capaz de transformar a sua realidade em um contexto melhor. Tudo isso vai estar relacionado a sonhos. Então, o seu sonho,
Você, depois que pesar todas essas informações e se alimentar de todo esse contexto, você vai traçar objetivos. Seus objetivos estão relacionados com a sua ambição e eles serão influenciados pelo seu nível de persistência, que vão traçar as suas metas. Observa como esses 3 pontos estão relacionados? Pois é, esses 3 pontos no contexto interno está diretamente relacionado ao contexto externo, que são evidenciados pelos gargalos. Nesses gargalos tem um conhecimento que já é amplamente aí divulgado, que são as 5 forças de Porter. Observe que essas 5 forças de Porter, ela não só vai olhar a questão interna, como isso vai afetar os seus pontos internos, mas também vão ser afetados e afetar o contexto externo. No seu caso, esses gargalos que você precisa observar são o seguinte: como eu vou realizar isso? Né? Você decide trabalhar com um determinado tipo de produto. Quantos fornecedores para esse tipo de produto você tem? São marcas semelhantes? É a mesma marca? Né? Eu tenho produtos concorrentes. Quais são esses produtos concorrentes? Né? Nesse caso, você não vai estar tratando apenas de marcas, você está falando também de produtos diferentes, mas com algum nível de semelhança dentro de um âmbito, em caso de você substituir, né, ou ter uma dificuldade que precisa substituir. E tem produtos complementares, ou seja, na existência desses produtos complementares te estimulam o consumo, né? Estimulam o consumo do seu produto ou a substituição do seu produto. Quais são esses produtos? Né? Esses são 3 exemplos que podem aumentar ou diminuir o seu desempenho. Então, nesses gargalos, você vai precisar considerar os fatores que são externos à sua vontade. Né? Aquilo que você está planejando, aquilo que você está sonhando, almejando, ambicionando, traçando objetivos e traçando metas. Então, os gargalos, você vai olhar naquilo que está fora. Nesses contextos, quando você coloca essas 2 coisas, você percebe o seguinte: em tudo isso, você pode realizar encadeando tanto você pegando resíduos, transformando, identificando oportunidades, transformando esses resíduos em produtos e reinserindo no mercado. E como você vai fazer isso? Um bom exemplo para isso são os resíduos têxteis, que muitas vezes são descartados na natureza sem observação adequada de quais impactos eles estão trazendo. E ali é recurso bom, recurso útil, que pode ser transformado em diversas peças e comercializado e pode mudar contextos. Então, esse resíduo, às vezes ele é descartado, ele é vendido com um valor muito abaixo de mercado. E pode ser talvez o que lhe falte para você aí ou começar a operar sozinho, sozinha na sua casa, ou montar um grupo para que vocês operacionalizem uma célula, né? Uma célula produtiva e, quem sabe, transformar tudo isso, né, em uma coisa muito maior e muito mais ampla, não é mesmo? Com certeza, ao montar uma célula produtiva, você vai precisar de uma CRC, ou seja, de uma central de revendas e compra, né? De uma CRC. Enfim, empreendedorismo em células, isso me encanta, me motiva. Eu não preciso nem falar o quanto cada dia mais eu sou apaixonada por essa tese. E ela não é uma questão apenas de aplicação social, né? Lógico que a beleza disso é maravilhoso, os resultados disso é maravilhoso, mas é uma questão prática, que é olhada por um olhar empresarial, né? E sem ignorar todos os pontos sensíveis desse impacto, especialmente o social e o ambiental. Então ele pode ser feito tanto de dentro das empresas para fora, como de fora, transformando em empresas em um contexto de uma linguagem mais produtiva nesse sentido. Então, tanto um olhar de dentro para fora, como de fora para dentro. Ou seja, como sociedade, como pessoa, como indivíduo, como cidadão do seu bairro, né, como alguém em algum lugar,
pode fazer com que isso aconteça, seja juntado e forme e acabe formando um grupo, uma célula produtiva, uma empresa, uma marca, enfim. Ou seja, faz este percurso e também faz este percurso, porque ao olhar, por exemplo, de dentro das empresas para fora, você percebe todas as possibilidades de encadeamento e você chama para si a responsabilidade de melhorar os seus desempenhos e ainda por cima promover todo esse impacto fantástico sobre o meio ambiente e sobre a sociedade. O que também precisa só pesar a agilidade. Então, você acaba pulverizando os seus pontos produtivos e esses pontos produtivos também trazem mais agilidades no processo de distribuição e visam reduzir conservantes, por exemplo, que tem impactado a saúde no contexto amplo. A indústria de conservantes, com certeza, deve estar sofrendo alguns impactos e é natural que as mudanças, né, nesse âmbito acabem criando resistência. Mas é muito importante porque o impacto disso no contexto amplo é sentido, inclusive, na qualidade de vida das pessoas convivendo em sociedade e também em como os gastos muitas vezes impactam as contas, por exemplo, do Estado. Né? No final das contas está tudo conectado, tudo interligado. O MGS, o SGS e o empreendedorismo em células visam o recorte como solucionador, uma coisa tão básica que é a formação do preço de venda para vencer a ocupação aparente. Então, nesse sentido, nesse recorte tão mínimo, vem todo o resto. Para isso, você precisa comparar o melhor cenário e a solução ótima. E antes que isso te assuste como progressão linear, meu Deus do céu, o que é isso? Isso são alguns cálculozinhos que algumas pessoas fazem para poder traduzir a realidade e apontar com mais assertividade a decisão que deverá ser tomada. No contexto prático, o melhor cenário é aquele que vai te apresentar as melhores condições. Ou seja, na melhor das possibilidades, eu vou ter tais resultados. Ou seja, na melhor das possibilidades, o meu fornecedor não vai falhar, eu vou estar sempre tendo uma possibilidade de conseguir fazer com que aquele produto esteja reabastecido dentro daquele espaço-tempo, ou seja, dentro daquele TMR, eu vou conseguir vender a minha meta diariamente, né? Dentro do meu melhor cenário, eu não vou ter dificuldade com embalagens de entrega, o meu cliente ele vai ser consciente no descarte das embalagens e ele vai ter onde descartar essas embalagens. Bom, ou seja, no melhor cenário, você vai contar com todos os desempenhos. Porém, esse melhor cenário é aquilo que é ideal. Na realidade, você vai contar com o cenário real, ou seja, aquilo que você vai enfrentar no dia a dia, certo? E para isso, você vai precisar considerar a solução ótima, ou seja, dentro das soluções que você vai precisar lançar mão, você tem aquela que lhe dá o melhor desempenho, ou seja, você vai conseguir comprar pelo menor preço, vai conseguir vender pelo melhor valor, você vai conseguir ter a embalagem mais sustentável possível, ou se você não tiver a embalagem mais sustentável, você vai conseguir engajar o maior número de pessoas possível e estimular pontos de entrega, você vai conseguir fazer algumas conexões para que esses descartes sejam mais inteligentes, certo? A solução ótima. Um exemplo, tá? A solução ideal, certo? Porém, na solução mais delicada, você vai ter dificuldade para comprar, você vai trabalhar com um custo seco médio, porque você vai ter que comprar de fornecedores diferentes e isso vai impactar o padrão do seu produto e também a satisfação do seu cliente. Você não vai encontrar embalagens sustentáveis que atendam o seu custo dentro da sua estrutura de gasto e com seu objetivo de ganho. E muitas vezes seu objetivo de ganho já está bem reduzido, já está bem na realidade, senão não se torna interessante você operar com esse tipo de produto ou mercadoria. Então, assim, esse é o pior cenário, essa é a solução mais difícil,
ou dentro de tal combinação de uma coisa positiva e outra que não seja tão positiva, ou de um impacto, nesse caso, que é uma consideração negativa, vai ser a combinação que vai lhe trazer o pior desempenho. E o melhor resultado, né? A solução ótima, é aquilo que quando você vai considerar os fatores, ou seja, aquilo que você necessita, aquilo que o cliente tem como necessidade, aquilo que você vai conseguir operacionalizar, vai lhe dar um retorno mais constante, mais consistente nessa questão e vai considerar os gargalos que muitas vezes a solução ideal ela não considera. Então, a solução ótima é você observar o seguinte: nem tudo é perfeito, mas dentro dessas todas as possibilidades eu tenho essa combinação, essa solução a praticar e que vai atender o meu contexto até eu conseguir melhorar isso dentro de algum tempo. E esse tempo, ele está relacionado com os seus objetivos, ou seja, com a sua ambição e o quanto você está disposto de se manter persistente. Enfim, vamos em frente. Uma pergunta que você jamais deve abrir mão é se é possível e se é viável. Quando você vai decidir por determinada atividade com objetivo de lucro ou determinado produto, você precisa considerar o seguinte: eu posso, é possível, eu consigo realizar isso? E esse eu consigo já carrega o é viável. Em alguns casos, por exemplo, eu vejo pessoas fabricarem produtos para vender. Produtos de gênero alimentício é uma coisa bastante comum. E elas desconsideram os valores que são invisíveis. Ao custo seco que ela desembolsou para poder fazer ali, realizar aquele produto. E aí, por desconsiderarem essas parcelas, né, de gastos invisíveis, elas acabam formando um preço de venda insuficiente, balizando o seu preço na média de mercado, ou naquilo que o seu público estaria disposto a pagar. Sem contrapor, sem balizar, sem equilibrar o nível de gastos, inclusive os invisíveis, com o nível de retorno esperado. Então, quando ela não consegue fazer isso, ela acaba tendo um faturamento bruto no dia que ela acredita que esteja ganhando, quando na realidade ele é insuficiente para cobrir todos os gastos que ela realmente tem desempenhado. Então, é possível, é viável, você vai conseguir encontrar, você quer trabalhar com peças sustentáveis, fabricadas com couro que foi redirecionado. Você vai conseguir esses abastecimentos? Ou você vai precisar criar estrutura para poder esse produto ser fabricado? Você vai conseguir fazer as conexões dentro dessa rede para que o seu cliente não fique desassistido? Então, é possível? É viável? São duas perguntas que você vai precisar carregar para tudo o tempo todo, certo? Como posso fazer acontecer? O como posso fazer acontecer é de onde e como e com o que eu vou trabalhar. O que eu vou precisar para poder fazer isso tudo acontecer? Eu tenho um bom exemplo. Quando começou a pandemia, eu pesquisei aqui, quando começou a pandemia, eu pesquisei a possibilidade de reaproveitar resíduos têxteis para a transformação de máscaras, né? Transformar isso em máscaras, porque com certeza muita gente iria precisar. Para fazer isso, eu precisaria saber que tipo de impacto isso teria. Ou seja, se eu conseguiria encadear resíduos que seriam descartados e não me teriam custo, ou resíduos que teriam um custo mais baixo. E onde eu conseguiria encontrar esses resíduos? Observou? O que, como, onde, quando, qual é a constância? Percebe? Como eu posso fazer isso acontecer? Eu tenho máquina? Vou costurar à mão? Que tipo de preço eu vou conseguir trabalhar?
Qual é o meu objetivo, ou seja, qual é a minha ambição? Eu vou conseguir fazer com que isso atenda a minha estrutura de gasto? Eu vou fazer com que isso tenha uma margem de retorno, ou seja, de lucro, que eu vou fazer reinvestimentos no negócio para que ele desenvolva? Então, são perguntas que você precisa entender. Se o seu objetivo é simplesmente pagar a sua remuneração, ou seja, a sobrevivência, a subsistência, você também precisa considerar isso. Porque se você não considera isso, vai chegar em dados momentos que você não vai ter as suas necessidades atendidas. Uma coisa que é muito relacionada a todo esse processo é a capacidade de gestão financeira. E esse nome, que parece até um pouco mais robusto e complicado, é basicamente você saber lidar com o que você ganha e com o que você gasta, com quanto você poupa e o que você investe, como você investe, quanto você investe. E isso está na realidade do micronegociador. Isso aí são balizas para você. Tudo isso eu vou representar em uma aplicação prática. E pelo visto, esse vídeo vai ficar um pouco mais comprido, não tem problema. É um vídeo de fechamento, né, de uma série e que com certeza o resumo dele vai te trazer aí informações para você compreender onde o MGS atua, como a MGS atua, em quais pontos. Aqui eu só estou apresentando alguns pontos, os mais principais, que você precisa levar em consideração. Sem necessariamente apresentar fórmulas, mas apresentando o contexto para você compreender que as fórmulas, nem que sejam as 3 básicas do SGS, elas são essenciais para você ter um processo decisório mais. Eu falei sobre embalagens sustentáveis. Eu vou utilizar um exemplo que eu acabei enfrentando, foi um dos gargalos para poder transformar o Joyce Egli Brigadeiros Finos, que foi pesquisa aplicada para minha conclusão de curso em administração, como também o segundo teste que eu fiz, já buscando resolver, solucionar essa questão no Egli Delícias. E foi no Egli Delícias que eu apliquei um teste, né? Eu fiz a verificação a respeito do retorno e do comprometimento de retorno de embalagens e redirecionamento dessas embalagens e quais os pontos de gargalo que estão sendo enfrentados para que esse conceito ele realmente galgue um sucesso e como é importante que esse conceito realmente galgue um sucesso. A ausência de pontos nesse encadeamento, eles com certeza são um dos grandes responsáveis. Além disso, a consciência do consumidor também precisa operar. Não somente a consciência das organizações, e elas também precisam se conscientizar cada vez mais, mas não somente elas. O consumidor, com certeza, ele é parte decisiva nesse ponto. Porém, se ele não encontrar os pontos de encadeamento para onde direcionar dentro do seu fluxo cotidiano, né, os recursos que podem ser ou reutilizados, ou redirecionados, ou reciclados, dificilmente ele vai conseguir colocar isso no seu hábito de vida, de conduta e de consumo. Então, esses pontos, eles foram observados, foram testados e foram validados. Nesse conceito, custo com embalagem, por exemplo, custo com embalagem sustentável, muitas vezes ela sai um pouco além daquilo que a gente pode abarcar dentro da nossa realidade. Não importa se de micronegociador, se de um grande empresário, ou de um grande grupo, ou de um grande conglomerado. Para isso eu tenho um exemplo de 2 marcas que são da mesma rede, no final das contas, ou seja, pertencem ao mesmo grupo, porém uma marca dessa resolveu tirar a embalagem plástica de fora das suas caixinhas. A outra resolveu conservar essa embalagem plástica fora das suas caixinhas. Uma resolveu pensando na questão da sustentabilidade, afinal de contas o plástico tem causado um grande impacto no mundo porque a gente tem descartado ele errado. E por que a gente tem descartado ele errado? Porque faltam os pontos de encadeamento para que se gere também cada vez mais e se fortaleça cada vez mais o hábito de destinação adequada desses plásticos. Certo? Então, o que aconteceu? Eu estava em determinado dia em um mercado fazendo reposição quando eu vi claramente diante de mim as 2 caixinhas. Aqui estava sem o plástico por fora, estava com várias unidades amassadas.
aquilo acaba comprometendo a qualidade do produto que está ali dentro. Não que o produto interno vai ficar ruim, ou etc, etc. Não é isso necessariamente. Não, é porque amassados na embalagem pode proporcionar brechas que podem entrar bichinhos, né? Pode entrar algum tipo de líquido que pode afetar a qualidade daquele produto. O aspecto também não fica tão consumível e a gente, ser humano, acaba consumindo muito pelo que vê. Então, esses parâmetros, eles acabaram afetando aqueles resultados. Qual foi a consequência disso? A maior parte do consumo que estava sendo realizado era para as embalagens, as caixinhas que estavam com plástico por fora. Então, com certeza, aquela empresa que tinha tirado o plástico da caixinha deve ter sentido algum impacto. Nas sociedades que são mais conscientes com relação a isso, elas irão ignorar alguns fatores dos amassados na embalagem. Elas só vão perceber se aqueles amassados realmente permitiram a entrada de algo indesejado ali, ao ponto de prejudicar o produto. Se não, vão acabar consumindo aquilo ali sem nenhum problema. Esse é o mundo do cenário ideal. O mundo real, a maioria, muita gente ainda vai olhar para esse ponto. Então, isso promove uma redução de consumo e isso vai impactar direto as contas. Não tem para onde correr, vai impactar direto as contas. Um outro ponto, a utilização de plástico sustentável, plástico verde. É muito importante que o plástico ele tenha um diálogo com o meio ambiente. Já tem várias tecnologias desenvolvidas para que você resolva essa questão, né? Porque o plástico ali fora não é somente uma questão de deixar mais bonitinho. Não, ele tem uma finalidade de manter o produto com uma conservação necessária até o ponto do seu consumo. Então tem toda uma questão da utilização desse produto. Agora, se eu coloco isso como plástico verde, ele vai ter um diálogo maior com o meio ambiente. O impacto, ainda que ele seja descartado de um modo irresponsável, que é isso que precisa ser combatido, ele vai ter um impacto reduzido. Ainda assim, vai causar impacto, porque eu vou ter um acúmulo, né? De algum modo, devido ao hábito irresponsável de descarte, devido às ausências no encadeamento para esses redirecionamentos. Mas o plástico verde já é uma grande solução. A questão é o custo. Para o micronegociador, não tem muitas vezes embalagens pequenas para plástico verde. De plástico verde. Eu enfrentei essa dificuldade com o mix Energia Boa. Eu queria colocar o mix dentro de embalagens mais sustentáveis de plástico verde, porque eu sei que teria um impacto melhorado. Porém, eu não consegui encontrar embalagens. Então, eu fico naquela, seja responsável com o descarte de embalagem. E não só explicar os impactos, porque isso todo mundo já tem mostrado, e eu sou mais somando minha voz nesse contexto, mas também torcendo para que a pessoa pense o seguinte: poxa, isso aqui, lá no bueiro, pode prejudicar eu transitar na rua. No mínimo ela pense nisso, né? Pode matar um serzinho que está ali do mar, ou que vai se alimentar voando, que no final das contas vai impactar o bioma, que no final das contas vai acabar faltando alguma coisa aí, que vai acabar impactando a questão das chuvas e vai acabar faltando água na minha casa ou aumentando a minha energia. E também, por consequência, aumentando o custo dos demais produtos e o custo de vida. Então, isso me afeta de algum modo. E eu acabo, muitas vezes, consumindo determinados tipos de alimentos que não são suficientes ou mais indicados para que eu consiga consumir. Afinal de contas, eu acabo tendo uma redução do meu poder de compra. Observa como está tudo isso conectado, só um plásticozinho descartado de uma forma irresponsável. E não é o plástico apenas o vilão, não. Qualquer tipo de produto, qualquer tipo de material, qualquer tipo de mercadoria descartada irresponsavelmente, ela tem um impacto em cadeia, que retorna para a gente no final das contas. Bom, nesse momento, por exemplo, nós estamos tendo ondas de calor nos Estados Unidos e no Canadá. Há alguns anos atrás, tivemos tsunamis no Japão.
E mais alguns anos atrás, nós tivemos abalos, né, terremotos, que causaram a morte de mais de 1,5 milhão de chineses. Então, dá para controlar, por exemplo, os terremotos? Não. Mas e os impactos de todos aqueles destroços? O que foi feito? Ficou acumulado em algum canto? A natureza já pegou de volta? No final das contas, se eu tiro toda essa roupagem como ser humano que a gente tem criado de modo cultural, utilizado para se justificar, o que sobra é o ser humano e a sua dependência do espaço e dos demais seres para continuar vivendo. Portanto, em todos esses eventos, a gente não tem como controlar as ondas de calor, mas a gente pode reduzir os impactos que acabam estimulando com que coisas assim aconteçam. Com certeza, essas ondas de calor, elas podem permanecer cada vez mais constante e ter um espaço ou um efeito diferente do que aquilo que a gente imagina que tenha. E vai impactar a existência não só da gente, quanto de outros animais e de outras espécies na fauna e na flora. E isso vai ter um impacto em cadeia. Portanto, o compromisso de você pensar no seu dia a dia, mesmo que você decida não se tornar um micronegociador, você como ser humano, como cidadão, o seu dia a dia, ele é muito importante na sua forma de pensar e ser, de existir e também de consumir. E essa questão do consumo, ela é decisiva para o micronegociador, porque isso daí mexe com a demanda e vai impactar o seu giro. No momento que você decide por uma embalagem sustentável, retomando aqui para a realidade do micronegociador, você está falando em mexer com a sua competitividade, você está falando em mexer com sua competitividade, você está falando na disposição da demanda, ou seja, quantas pessoas estão disponíveis em consumir o seu determinado produto por tais características. E você também está falando da logística, tanto da sua distribuição quanto do seu reabastecimento. Então, quando você pensa em uma embalagem sustentável, você vai considerar todos esses pontos. Sim, vai. E depois você vai jogar na ponta do lápis e você vai sopesar todo esse contexto. Então você vai decidir, vale a pena? Às vezes é um acréscimo pequeno neste impacto, porém que o retorno positivo, o ciclo positivo em cima de tudo isso, traz um retorno, um ganho não só para você, mas também para todos. Mas isso lhe tira a sua competitividade? Bom, aí é que está. Vai impedir a sua operacionalização? Vai comprometer os seus objetivos? Por quanto tempo? Isso vai ser um empecilho? Se não vai ser um empecilho, é um retorno, é um impacto absorvível, por que não? O negociador de pequenos vultos não está muito para pensar nisso não. Afinal de contas, a gente está na rua, né? Muitas vezes a gente vai pegar a embalagem, vai descartar em qualquer lugar. Não. As ruas, e aí fica o meu pedido, né? É preciso ter ali o local da destinação adequada para que a gente faça o direcionamento adequado dessa embalagem. Porém, se você observar, tem locais que inclusive você consegue colocar aquele produtozinho ali, aquele descarte, aquele resíduo, para ser recolhido por um catador, por exemplo, que vai pegar aquele produto e vai dar de algum modo um redirecionamento adequado para ele. Então, tudo isso pode ser pensado. Dependendo do tipo de produto que você trabalha, por exemplo, você vende cervejas e refrigerantes, você vende água, todo o descarte, tanto feito por você quanto feito por seu cliente, desde que ele não saia carregando, né, logicamente, você consegue reaproveitar para fazer reforço de caixa. Você consegue juntar isso e fazer reforço de caixa. Ou você vai acumulando lá no cantinho, né, numa caixinha, numa sacola, num saco, uma saca de algum produto que tenha sido, inclusive, descartado, você vai dar uma outra utilização. Vai juntando, você pode utilizar isso como seu reforço de caixa. Ou você pode doar isso para que outra pessoa transforme isso em uma fonte de ganho.
O que não dá é para a gente se limitar e dizer eu não consigo fazer isso, eu não quero fazer isso, ou achar que todo o resto está desconectado. Porque tanto nos sistemas de mercado, quanto na sociedade, né, no âmbito social, quanto no âmbito ambiental, até a própria natureza nos mostra que está tudo conectado. Que nós impactamos e somos impactados conforme o nosso modo de ser, pensar e existir. Então, não adianta ignorar, é preciso fazer a sua parte. Hábitos de consumo e descarte, ou seja, você decidiu por embalagens, acabou verificando que o impacto é absorvível, verificou que a demanda se mantém, verificou que não vai ter problemas com relação à logística e você consegue até fazer encadeamentos. Os seus hábitos de consumo e descarte, né? Ou seja, tanto o seu quanto do seu cliente vão impactar nisso também. Afinal de contas, Joyce, depois que eu vendi para ele, isso é um problema dele. Mas você ainda continua com um problema, que é o caso das embalagens que você vai transportar, se elas têm desgaste, ou seja, se elas vão enfrentar aquele probleminha das caixinhas, né, de bombons, se elas vão se acabarem abertas, se elas vão acabar perdendo a atratividade. Então, o problema não termina ali. Você acaba tendo essa dificuldade. Porque se você tiver um produto muitas vezes desgastado, a embalagem não foi suficiente para protegê-lo, a selagem foi mal feita, o produto quebra com muita facilidade, então exigiria uma embalagem um pouco mais resistente, vai perder no transporte, no impacto do dia, seja como for. Você tem esse problema e que vai impactar aí no processo. E você vai precisar só pesar o descarte, afinal de contas, você está querendo ser um micronegociador responsável. E esse descarte ainda pode fortalecer o seu caixa. Isso. Né? Se tem cadeias de coleta, de redestinação ou reciclagem. Nesse processo do pensamento desses pontos, você vê aí a presença não só da sustentabilidade, como da gestão verde, como da economia circular e também da gestão humanizada, porque você precisa pensar na executabilidade humana nesse processo. Nesse processozinho, você tem uma questão do giro do seu produto. O seu giro, ele vai afetar diretamente a sua margem de contribuição e a sua margem de desconto. A sua margem de contribuição, ela tem um objetivo de proteger, ou seja, de prever, de direcionar para a cobertura dos gastos fixos. A sua margem de contribuição também vai englobar a fatia de margem de desconto. A sua margem de desconto jamais pode comprometer a parte direcionada para os gastos fixos. Então, quando você pensa no produto, você também vai pensar no giro desse produto. Quantas unidades você consegue girar no dia para atender às suas necessidades? E se essas necessidades, elas, além de serem atendidas, elas podem ser vistas por outras perspectivas, objetivando redução de gastos, né? Redução de gastos, aumento de desempenho, para que você consiga operar dentro do seu preço médio de mercado, sem comprometer a saúde da sua atividade com objetivo de lucro e tampouco os seus objetivos e a sua ambição, ou seja, aquilo que você ambiciona. Nesse modo, né, desse contexto, essas informações irão afetar o seu preço de venda. E se você tirar toda essa questão de sustentabilidade, de economia circular, de gestão humanizada, de gestão verde, que são inteligentes e essenciais para o contexto atual, e você como micronegociador e como cidadão precisa se engajar, precisa chamar para si a responsabilidade disso, porque isso é mais inteligente também, não só por uma questão de ser mais inteligente, mas também isso daí reduz gastos, tá? E isso aumenta retornos. Se você não olhar por uma perspectiva, você vai precisar olhar por outra. De algum modo, você vai acabar olhando isso aí. Se você quiser ignorar tudo isso, você vai para o ponto do giro e do retorno. E você vai perceber que ao só pesar giro e retorno não é apenas a questão do retorno financeiro, você tem todos os impactos como retorno, você acaba considerando e vendo, bom, eu preciso só pesar esses pontos, porque afinal de contas, isso vai me trazer até mesmo um ganho sobre a sua marca, ou seja, um ganho sobre o seu trabalho. Você acaba agregando valor à sua atividade com objetivo de lucro e ao seu produto.
Nesse modo, o empreendedorismo em células, por exemplo, quando forma uma marca, você tem toda uma história que carrega aquela marca. E dentro do contexto que nós estamos, responsabilidade consigo e com o outro e com o todo é um selo que com certeza engaja. E não só porque é bonitinho, porque engaja, mas porque é o mais responsável a ser feito. Então é necessário pensar todos esses pontos. E como isso tem beleza. Você quer ver um outro exemplo na realidade dos refugiados, né? Poxa, já estão ali. Há formas de você fazer com que aquilo ali se torne uma cidade produtiva, onde vão obter recursos, onde vão obter ganhos e vão ajudar ao crescimento da economia e a redução dos impactos da sua presença. Ali tem muitas habilidades e muitas competências. Ali tem muito recurso que pode ser melhor direcionado e reaproveitado. Então, tanto para uma realidade de uma comunidade que esteja complicada, quanto para uma situação que, infelizmente, tem acontecido e impactado economias, tudo isso pode ser transformado. E a economia em células, o empreendedorismo em células, ele não se limita a uma ideologia não viável, a um mundo de cenário ideal. Muito pelo contrário, ele olha para o cenário ideal e diz: o que eu posso realizar disso? Como eu posso transformar isso? Né? E para a realidade do micronegociador, ele vai olhar as suas dificuldades, seus gargalos, né, as suas limitações, as suas possibilidades e os seus recursos e vai dizer: como eu posso transformar isso em todo esse contexto, considerando inclusive o meu giro, a minha margem de desconto, a minha margem de contribuição, o preço de venda que eu realmente preciso trabalhar para obter todo o retorno que eu necessito. E nessa questão da obtenção do retorno que necessita, você tem a estrutura de gastos. A estrutura de gastos, ela tem os gastos visíveis e os gastos invisíveis. Ao formar o GMP, por exemplo, você tem ali os gastos fixos e os gastos variáveis. Só que nessa formação, você tem a inclusão dos gastos invisíveis, que é, por exemplo, a sua remuneração. Todas essas parcelas, elas compõem a parcela de gasto invisível do seu preço de venda. E ela precisa ser somada ao gasto visível, que é aquele gasto perceptível no ato do desembolso, que é o custo seco por mercadoria. Então, em cima de cada custo seco de mercadoria, ou seja, da unidade do produto adquirido, você vai precisar também alocar todos esses gastos invisíveis. E esses gastos invisíveis, eles precisam estar estruturados de uma forma real, consistente e consciente. E esse RCC, né, real, consciente e consistente, ele precisa observar as reais necessidades e a sua ambição para poder realizar suas metas. Ou seja, os seus objetivos para realizar suas metas. Então, a estrutura de gastos, ela é essencial na formação do seu contexto de vendas. E isso vai mexer com a sua competitividade no mercado. Além disso, é preciso planejar e controlar. Se você não tiver planejamento ou alguma forma de controle que lhe diga quanto você gastou, como você gastou e quanto você ganhou, para realmente perceber se você obteve ganho, você dificilmente vai saber se está valendo ou não a pena continuar trabalhando. E não adianta vir na ilusão de que, mas eu estou ali, eu faço, eu compro por tanto, eu vendo por tanto. Não, tá vindo aqui, eu comprei por R$1, estou vendendo por 3, eu estou obtendo ganho. E o seu giro? Percebe que não é uma questão hipotética? Não é uma questão intuitiva apenas, é uma questão de realidade, de conhecimento, metodologia e sistematização. Desse modo, como utilizar o MGS para você decidir, né, por um produto ou uma atividade? Bom, você tem duas coisas muito importantes nesse processo de decisão: estrutura de gastos, preço de venda consciente e objetivo de rendimentos. Esses 3 pontos, eles precisam estar cruzados no melhor dos resultados, ou seja, no melhor dos cenários, na melhor das soluções, solução ótima, ou seja, aquela que é viável, para que você consiga executar.
E as melhores soluções, elas precisam sopesar todos os pontos que cercam o seu contexto, desde individual até o contexto amplo, ou seja, desde o seu contexto interno também, ou seja, desde você como pessoa, ou você como micronegociador, ou você já como uma empresa, uma célula produtiva, ou seja, como for, você precisa sopesar esses pontos internos e também os pontos externos, aquilo que cerca você, ou seja, o seu espaço interno, o seu ambiente interno e o seu ambiente externo a você, tá? Para isso, o SGS tem três fórmulas básicas: GMP, GMV e preço de venda. O GMP vai ser o somatório dos gastos fixos e dos gastos variáveis. Neles, incluem os gastos não visíveis, né? Que é, por exemplo, a sua remuneração. Esse GMP, ele vai no contexto total, ele vai formar a parcela de gasto invisível, ou seja, imperceptível no ato da compra e que você vai usar para poder formar o seu preço de venda, certo? O GMV é o somatório dessa parcela de GMP mais a parcela do gasto seco, né, do custo variável seco. Em outras linhas, é o valor da unidade comprada, né, quanto você gastou para comprar, e o valor por unidade, que é o somatório do GMP distribuído pelo volume que você adquiriu, não só para um dia, mas para um período. Então, você precisa ter um GMP distribuído não só por mês, mas também no dia, para que você consiga mensurar se o seu dia você alcançou, se você cobriu o seu GMP naquele dia ou não. Que é o preço de venda? É o seu GMV vezes 1 mais o somatório do percentual de lucro expresso em decimal. Ou seja, é aquele percentual a mais que você vai colocar em cima do somatório total, ou seja, em cima dos GMV, para que você obtenha lucro. É aquilo que você deseja obter de lucro. Então, saber fazer isso é importantíssimo, porque a alocação direta de um percentual desejado de lucro em cima do valor seco da mercadoria comprada, ela é um dos principais causadores da ocupação aparente, porque ela forma um preço de venda insuficiente exatamente por ignorar os gastos invisíveis. Então, essas três fórmulas, esses três modos de pensar, eles são essenciais para que você obtenha resultado. Ah, Joyce, mas a administração já faz isso, né? O somatório do gasto fixo e do gasto variável, né? A formação do custo da mercadoria, né? A formação do preço de venda. Pois é, faz sim. Só que não metodificando e apresentando como aparece no SGS e no MGS, porque ele está para uma linguagem e para a realidade do micronegociador. E também a ambiguidade na classificação dos gastos do micronegociador de uma forma muito mais presente, de uma forma muito mais constante, vamos dizer assim, muito mais alta, ou seja, muito mais elevada do que numa realidade de uma estrutura maior. Onde a classificação de gastos, que ainda assim que varia de uma organização para outra, no caso do micronegociador, ela é uma constante equivalente na realidade de todos eles. E é muito elevada. Então, a classificação dos gastos, ela é essencial para que você, micronegociador, consiga realizar o seu GMP de uma forma adequada. E que você consiga identificar qual é realmente a sua parcela de gasto fixo que precisa ser coberta pela sua margem de contribuição. E você não adentre a sua margem de contribuição, ou seja, e você não adentre as parcelas de gasto fixo ao praticar descontos, ou seja, que você deixe de considerar como margem de desconto parcelas que não poderiam ser comprometidas para a cobertura dos seus gastos fixos. Ou seja, é todo um processo que não deve ser ignorado. E se você não dominar essas três fórmulas, você precisa saber que elas existem, como elas funcionam e quais são os seus impactos, para jamais alocar um percentual de lucro desejado direto em cima do seu produto de uma forma aleatória. Como, por exemplo, eu quero 20% de lucro.
estou comprando a 10 centavos, quero 20% de lucro, então eu vou cobrar 12 centavos. Vai ser insuficiente, você não vai conseguir operar contento, não vai obter o retorno necessário, e porque o giro para você conseguir fazer com que isso realmente aconteça vai com certeza estar comprometido aí numa realidade que você não vai conseguir operar. Você precisa lembrar o seguinte, que como micronegociador, você realiza todas as pontas do seu negócio e que você precisa fugir da ocupação aparente. Bom, conteúdo enorme em comparação aos outros, porém, acredito que todo esse conteúdo ao menos pincela o que é o MGS para você, como ele te direciona no processo decisório, né? As ferramentas de melhor cenário, solução ótima, comparação entre realidade entre o que é real e o que é ideal, a questão do contexto de uma forma amplificada, a questão da sustentabilidade, da gestão verde, gestão humanizada e da economia circular, como ela impacta a sua vida, o seu dia a dia e os seus resultados, né? Você tem todo um processo de uma ponta a outra nesse conteúdo. E não dá para você aprofundar em todos os pontos em um conteúdo com um pouco mais de 1 hora, ou cerca de 1 hora mais ou menos. Mas dá para pincelar e acender aí as suas ideias e fomentar as suas necessidades, especialmente de conhecimento. Eu desejo que você encontre a sua jornada da melhor forma possível e que essa jornada ela seja maravilhosa. Ela vai ter percalços? Vai ter sim. Principalmente os desafios diários. Vai ter sim, faz parte. Mas use esses desafios para te transformar mais forte, para melhorar a sua expertise e para que isso sirva como um diferencial em relação à sua concorrência, lhe dando melhor competitividade. Ficou bom? Não ficou? Eu faço outro, eu faço mais, eu faço novamente. Tem dúvidas? Escreve aqui abaixo nos comentários ou envia para a oficinadeofícios@gmail.com. É um prazer te ter aqui, tá?